Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula e o assunto de hoje é o cálculo de área de figuras planas. Não esqueçam de fazer os exercícios ao final, tá bom? Então é o seguinte, gente, lá no final da aula passada eu deixei uma pergunta no ar, né? Relacionada ao retângulo. O prof ainda não vai comentar sobre ela agora, mas daqui a pouquinho a gente já vai voltar nela, tá? Então é o seguinte, gente, essa nossa aula é sobre área. Então nós vimos que para calcular a área de uma superfície, você precisa descobrir, por exemplo, quantos quadradinhos recobrem essa superfície, né? Você precisava de uma unidade de medida, né? Uma unidade assim para você utilizar para descobrir quantas delas recobriam uma determinada superfície. Só que eu pergunto para vocês, será que essa é a única forma de resolver a área de qualquer figura, de qualquer lugar? Então, assim, não é. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender as fórmulas, né, as maneiras de calcular a área de algumas figuras específicas, tá bom? E isso vai ser muito importante. Então, anotem tudo, pessoal. Isso é muito importante mesmo. Anotem tudo, façam os exercícios para a gente conseguir assimilar tudo isso que vai ser trabalhado hoje, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar a área com essa situação. Então, você tem ali, a Ruth possui uma sobra de terreno exemplificada no desenho abaixo. Ela quer plantar flores para fazer um belo jardim, mas precisa saber qual é a área desse jardim para poder comprar as flores. Ajude Ruth nesse cálculo, lembrando de que as medidas reais estão em metro. Então, você tem essa figura, esse desenho que exemplifica o terreno real da Ruth. Então, a gente precisa descobrir qual é a área, qual é o espaço interno a essa figura, qual é a região interna, né? Qual é a superfície ali que preenche tudo. Então, para a gente fazer isso, nós poderíamos pegar um quadradinho como unidade de medida e contar quantos quadradinhos, né, conseguiriam recompor ali, né, a figura. Só que eu não quero usar essa estratégia, eu quero pensar em outra forma. Então, como será que a gente pode pensar assim? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Primeiro de tudo, observem nessa figura que nós podemos imaginar ela, ver ela, como outras duas figuras. Quem já conseguiu notar alguma coisa assim? Quem conseguiu identificar um retângulo e um triângulo nessa figura está com o olho bem apurado. Então, é exatamente isso. Então, para nós calcularmos a área desse terreno, dessa figura, nós podemos calcular a área do retângulo e depois a área do triângulo e juntar essas duas áreas, porque ao somar essas duas áreas, eu obtenho a área total dessa figura. Mas a gente vai dar uma pausa nesse problema, nessa situação, vamos conversar um pouquinho mais e depois nós voltaremos nele, beleza? Então, agora, nós vamos pensar aqui a área de algumas figuras planas, tá, pessoal? Utilizando essa ideia, assim, do recobrimento da figura por quadradinhos. Então, observem que aqui nós temos um retângulo. Qual seria a área desse retângulo? Identificando os quadradinhos como uma unidade. Então, esse retângulo tem 6 unidades de área, correto? E esse 6 unidades de área a gente pode obter contando quadradinho por quadradinho. E se eu não quiser contar todas as vezes quadradinho por quadradinho, que foi a pergunta que ficou da aula passada. Então, se eu não quero contar, o que vocês conseguem perceber que é possível fazer? Observem que nós temos 3 quadradinhos ali numa fileira, mais 3 na outra fileira. Então, se tem a mesma quantidade de quadradinhos se repetindo nessas fileiras, a gente pode simplesmente fazer o quê? Uma multiplicação, quantidade de quadradinhos em uma fileira pela quantidade de fileiras, ou seja, 3 vezes 2, né? Então, como eu já falei, esse retângulo possui 6 unidades que podem ser obtidas por 3 vezes 2. Então, só multiplicar quantidade em uma fileira pela quantidade de fileiras, né? E quando a gente está falando de quadrado, qual é a área desse quadrado? Novamente, nós podemos contar os quadradinhos, que são 4, mas em uma situação que tenha vários, eu não quero contar um por um. Então, a gente pode usar a mesma ideia do retângulo. Então, a gente conta quantos quadradinhos em uma fileira e multiplica pela quantidade de fileiras. Nesse caso, 2 vezes 2, correto? Só que 2 vezes 2
é a mesma coisa que uma potência. A base está se repetindo numa multiplicação, é uma multiplicação de fatores comum. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, simplesmente assim, beleza? E agora, o triângulo. Esse triângulo aí, pessoal, ele possui qual área? Quantos quadradinhos que estão internamente a esse triângulo? Então, observem ali que nós temos um quadradinho evidente e aquelas outras duas figuras não são quadrados. Mas aí, o que a gente faz para saber, então, qual vai ser a área? Então, a gente identifica que esses dois quadradinhos, ao juntar eles dois, nós temos um novo, esses dois triângulos, perdão. Esses dois triângulos, ao juntar eles dois, nós obtemos um quadradinho também. Então, a área desse triângulo são duas unidades, são 2 quadradinhos. E a gente também pode compreender isso como sendo 2 vezes 2 dividido por 2. Mas não se assustem com isso, a prof já vai detalhadamente explicar o porquê disso, tá bom? Então, agora, pessoal, tendo em vista essas unidades como um padrão, um quadradinho, e se eu não quero utilizar o quadradinho como unidade? Eu quero fazer de uma forma que eu não precise ficar fazendo quadradinhos dentro da figura para saber a sua área, o seu espaço interno. Então, como que nós podemos fazer? No retângulo, vocês identificaram que é só multiplicar a quantidade de quadradinhos em uma fileira pela quantidade de fileiras, ou seja, é só você multiplicar o tamanho da base desse retângulo pelo tamanho da altura desse retângulo. Isso é a área de retângulo, é base vezes altura. Isso nos dá a área de um retângulo, e essa unidade sempre em, por exemplo, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, sempre com aquele expoentezinho que é do bidimensional. O quadrado, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, o quadrado também é base vezes altura, só que no quadrado os lados são todos iguais, então se resume a ser lado vezes lado. Então, nós conseguimos concluir que a área de um quadrado é L ao quadrado, beleza? E agora, como que a gente consegue definir a área de um triângulo, de qualquer triângulo, pessoal? Então, para a gente pensar nisso, eu quero muito que vocês pausem o vídeo e peguem uma folha sulfite, uma tesoura, um lápis e uma régua. Então, peguem esses 4 materiais aí para a gente fazer uma atividade bem rapidinha para vocês entenderem a fórmula da área do triângulo. Então, pausem o vídeo e corram lá pegar esse material. Já voltaram com o material? Então, agora eu quero que vocês peguem essa folha sulfite. Com a régua, eu quero que vocês desenhem a diagonal desse retângulo, porque a folha sulfite é um retângulo. Vocês estão enxergando aqui que a prof fez a diagonal aqui de caneta? Então, vocês vão desenhar bem certinho a diagonal saindo de um vértice até o outro vértice da folha e tracem bem retinho, bem certinho essa diagonal. Feito isso, novamente, pausem o vídeo para vocês pegarem uma tesoura e cortarem em cima dessa diagonal que vocês acabaram de fazer. Façam isso agora. Todo mundo já fez o recorte? Então, muito bem. Após o recorte, o que vocês conseguem observar? Que figuras que vocês obtiveram? Eu obtive aqui 2 triângulos. Espero que vocês também, né, pessoal? Então, vocês obtiveram aí 2 triângulos. Agora, eu quero que vocês peguem esses 2 triângulos, e tentem sobrepor esses 2 triângulos. Coloquem um em cima do outro, bem certinho. Será que é possível colocar um bem certinho em cima do outro? Eu consegui aqui, e vocês? Então, a gente consegue sobrepor os 2 triângulos exatamente. Então, o que a gente consegue concluir disso? Que esses 2 triângulos são iguais, eles possuem a mesma área, correto? Eles têm a mesma área, o mesmo espaço. Um ocupa, o outro também ocupa. Então, eles dois têm a mesma área. E o que a gente consegue concluir com isso? Se de um retângulo nós conseguimos obter 2 triângulos iguais, então nós conseguimos entender que um triângulo, ele é o que do retângulo? Ele é a metade. Então, o triângulo é a metade do retângulo. E assim nós concluímos que a área do triângulo é a metade da área do retângulo, correto? Então, aqui nós temos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Espero que vocês tenham compreendido essas 3 áreas aí, pessoal.
área de retângulo, área de quadrado, área de triângulo. Anotem essas informações que elas são muito importantes, tá bom? Agora, nós vamos voltar ao problema da Ruth, porque agora nós já sabemos como calcular a área de retângulo e a área de triângulo. Nós já aprendemos sem a necessidade de fazer os quadradinhos internos. Então, seguindo o probleminha, vamos começar calculando a área do retângulo. Então, esse retângulo ele possui dimensões, né? Possui base 3 e altura 2. Então, a área do retângulo é 3 vezes 2, ou seja, 6 centímetros quadrados, porque a unidade dada foi em centímetro, e é ao quadrado porque é a área. Agora, a área do triângulo. Então, a base desse triângulo vai ser quanto? Não é 5, atenção. Nessa figura, 5 centímetros é toda essa extensão. Se aqui mede 3, o restante tem que medir 2. Então, base mede 2. A altura do triângulo também mede 2. Então, 2 vezes 2 dividido por 2. Temos 4 dividido por 2 e assim a área do triângulo é 2 centímetros quadrados. Aqui só uma observação. Alguns de vocês podem estar se perguntando assim, prof, mas nesse desenho está estranho. Como que 2 é maior que 3? Realmente ficou estranho, pessoal. É só um exemplo, tá? É só uma ideia, mas 2 é menor do que 3, tá bom? Então, aqui, qual vai ser a área total desse terreno da Ruth, dessa parte que ela vai fazer o seu jardim? Então, é só juntar as duas áreas. Então, 6 com 2, 8. E ali a prof já colocou a unidade de medida real, porque o exercício falou que o desenho estava só exemplificando, mas na realidade era em metro. Então, 6 mais 2 é igual a 8 metros quadrados. Então, essa é a área do jardim que a Ruth vai poder fazer. Beleza, pessoal? Agora, gente, vamos adentrar nas áreas de outras figuras, do trapézio, do losango e do paralelogramo. Então, nesse momento, eu preciso de muita atenção de vocês, tá? Pode parecer um pouco confuso no início, mas é só vocês prestarem muita atenção e a prof vai fazer com bastante calma para vocês compreenderem. Então, aqui a prof vai chegar na fórmula que se calcula a área do trapézio. Então, para a gente chegar nisso, primeiro de tudo, nós precisamos identificar um trapézio. Então, aí a prof fez de azul bem clarinho esse trapézio. Marquei nesse trapézio as suas duas bases. A base maior, que está em B maiúsculo, e a base menor, que está em B minúsculo. E a altura desse trapézio. A altura, lembrando, ela nem sempre é o lado do trapézio, né, pessoal? A altura tem que ser um segmento que desce fazendo 90 graus, não pode ser inclinado. Então, aí estão as informações importantes do trapézio. Como será que nós podemos calcular a área do trapézio? Vou dar uma dica. Nós podemos utilizar da mesma ideia lá do jardim da Ruth. Nós podemos tentar dividir esse trapézio em outras figuras, que nós já sabemos calcular a área. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos decompor o trapézio em outras figuras, que no caso vai ser em 2 triângulos. Observem que a prof traçou a diagonal desse trapézio, obtendo assim 2 triângulos. Então, eu demarquei aqui o triângulo 1 e o triângulo 2, tá bom? A área de triângulo nós já sabemos calcular. Então, faremos a área desses 2 triângulos e, ao final, o que vai ser a área do trapézio? A soma da área desses 2 triângulos. Começando com o primeiro triângulo, nós sabemos que a área é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do triângulo 1? A base do triângulo 1 é o B maiúsculo. Então, por isso, B vezes a altura desse triângulo, que no caso é H, dividido por 2. E a área do triângulo 2 também será base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base do triângulo 2? É o B minúsculo. Então, imagine esse triângulo como se ele tivesse de ponta cabeça, vamos dizer assim. Então, a base do triângulo 2 é B minúsculo, vezes a altura, que também é H, dividido por 2. Aí, nós obtemos a área dos triângulos. Vamos para a área do trapézio. Então, a área do trapézio, nós vamos somar essas duas áreas. Por isso, aqui a prof colocou essa soma. Então, a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Nós temos que fazer uma soma de fração. Como os denominadores já são iguais, é só você somar os numeradores. Então, observem o que a prof fez aqui. Agora, o que a gente consegue perceber nessa soma? Que existe um H nos 2 termos.
tem o H com o B maiúsculo e o H com o B minúsculo. Então, nós podemos colocar esse H em evidência, certo? Então, nós conseguimos escrever B vezes H mais B vezes H como sendo esse H em evidência e dentro do parêntese o B maiúsculo mais o B minúsculo. Então, se a gente fizer aqui a distributiva, volta a ser o que estava lá. Então, essa é a fórmula da área do trapézio. Então, tudo isso que a prof fez foi justamente para chegar na fórmula do trapézio, da área do trapézio. Então, a área do trapézio ela é obtida fazendo base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Anotem essa fórmula que ela é bastante importante, tá bom? Agora nós vamos adentrar na área do losango, pessoal, seguindo a mesma linha de raciocínio do trapézio. Nós vamos identificar no losango seus elementos importantes ali, que são as diagonais. Então, aqui a prof marcou a diagonal maior com o D maiúsculo e a diagonal menor com o D minúsculo. Novamente, nós vamos decompor esse losango em figuras conhecidas que nós já sabemos calcular a área, que também serão triângulos. Então, observem que aqui a gente pode identificar 4 triângulos, mas nós vamos trabalhar com apenas um triângulo, ó. Esse triângulo de cima e esse triângulo de baixo. Esses dois triângulos, eles são iguais. Então, se eu calcular a área de um triângulo, eu sei a área do outro, correto? Então, vamos fazer a área desse triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo de cima? É esse segmento, e esse segmento mede D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, a base vezes a altura do triângulo. A altura do triângulo é esse segmento que a prof está passando com a setinha. Só que nós sabemos que tudo isso é D maiúsculo, diagonal maior. Isso aqui é só a metade. Então, a altura vai ser D maiúsculo sobre 2, porque a metade de algum número é a divisão dele por 2. Então, aqui, a base é D minúsculo vezes a altura, que é D maiúsculo sobre 2, tudo dividido por 2, que é da fórmula da área do triângulo, correto? Agora, observem o que a prof vai fazer aqui. A prof vai multiplicar essa fração por esse D. Aqui embaixo do D não tem um número, mas então é o número 1. Multiplicando, nós temos D vezes D sobre 2, e ainda sobre 2 de novo por causa da fórmula. Agora, nós temos que reduzir essa fração de fração. Então, nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2? É 1/2. Então, multiplicando esse 2 por 2 novamente, nós temos 4. E assim, a área do triângulo de cima é diagonal menor vezes diagonal maior sobre 4. Essa é a área do triângulo superior aí do losango. Agora, nós vamos para a área do losango. Então, a área do losango é a soma desses dois triângulos, o de cima e o de baixo. Então, por isso, a prof fez essa soma aqui, que são iguais as áreas, né? Ao somar isso aqui, o denominador é igual, só repete. E somando isso aqui, nós temos 2 vezes diagonal menor vezes diagonal maior. E assim, desta fração, nós conseguimos simplificar esse 2 com esse 4, obtendo simplesmente D vezes D sobre 2. E assim, nós concluímos que a área de um losango é diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa é a fórmula que dá a área de qualquer losango. Novamente, anotem essa fórmula que ela é muito importante, como a do trapézio e como as outras já vistas, tá bom? Para encerrar as fórmulas, a gente vai ver como se calcula a área de um paralelogramo. Então, aqui nós temos um paralelogramo. Identifiquem nesse paralelogramo uma de suas alturas que a prof fez aí. Nessa altura do paralelogramo, nós podemos recortar ela certinho aqui e observem que vai ser retirado um triângulo. Esse triângulo, pessoal, ele pode ser acoplado do outro lado e assim nós obtemos um retângulo. Então, a área do paralelogramo, ela é igual à área do retângulo.
retângulo, ou seja, basta você multiplicar base por altura, obtendo assim a área do paralelogramo. Então, pessoal, eu sei que foram muitas informações, várias fórmulas. Nós tivemos a fórmula da área do retângulo, do quadrado, do triângulo, do trapézio, do losango e do paralelogramo. 6 figuras. Agora é o momento de nós exercitarmos tudo isso. Então, seguindo o que a prof já comentou com vocês, peguem essas fórmulas e deixem elas aí todas visíveis. E conforme a prof vai mostrando os exercícios, vocês vão pausando o vídeo e tentando resolver sozinhos primeiro. Depois vocês deem play e observem a resolução, se está certa ou se precisa arrumar alguma coisa, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro. Marina decidiu trocar o piso de seu quarto. Para isso, precisa saber qual é a área para poder comprar os materiais necessários. Seu quarto tem formato retangular, com lados medindo 5 metros por 6 metros. Qual é a área do quarto de Marina? E aí, o que vocês acham? Desenhem, é um retângulo. Desenhem lá o retângulo, marquem as suas medidas. Os lados medem 6 e 5. Como que se faz? Pausem o vídeo e tentem fazer. Agora, voltando aqui comigo. A área vai ser de um retângulo, então base vezes altura. Sendo assim, as informações de base e altura são 5 e 6. Multiplicando, nós temos 30. Então, a área do quarto da Marina vai ser de 30 metros quadrados. Beleza? Um quarto grande, amplo. Então, a área do quarto da Marina é de 30 metros quadrados. Espero que todos tenham acertado, hein? Então, vamos para o próximo agora. João tem uma caixa cuja face tem formato quadrangular. Ele sabe que o perímetro da face é de 60 centímetros. Qual é a área da face dessa caixa? Então, uma caixa é um objeto tridimensional, né? Mas a face da caixa é bidimensional, é plano. Então, essa face nós conseguimos calcular a área. E essa face, ela é quadrangular. E o João disse que o perímetro é de 60 centímetros. Ele precisa calcular a área. Pausem o vídeo e tentem resolver esse probleminha aí. Depois voltem aqui com a prof. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é como se calcula a área de um quadrado. Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. Então, nós precisamos saber qual é a medida do lado desse quadrado. Observem que, obviamente, ali o que a prof acabou de falar. Observem que o perímetro desse quadrado, né, é de 60 centímetros. Todos os lados são iguais. Se o perímetro é de 60, significa que o lado desse quadrado mede quanto? O lado desse quadrado mede 15 centímetros. Então, a área desse quadrado, né, dessa face, vai ser 15 ao quadrado. Fazendo 15 ao quadrado, nós obtemos 225. Como a unidade ali foi dada em centímetro, então a área dessa face vai ser 225 centímetros quadrados. Beleza, pessoal? Todos acertaram? Espero que sim, hein? Então, vamos para mais exercícios. Vinícius está fazendo uma pipa em formato de losango. Ele fixou duas varetas, uma de 20 centímetros e outra de 30 centímetros. Desenhe aí no caderno de vocês. Uma vareta de 30 centímetros e outra de 20 centímetros, né? E essas varetas, elas são as diagonais de um losango. Então, observem, são as diagonais e ele vai fechar essa pipa no formato de losango. Quantos centímetros quadrados de papel deverá utilizar para fazer sua pipa? Então, aí nós já sabemos que tipo de figura é um losango. Nós já sabemos quanto medem as suas diagonais. Pausem o vídeo e mão na massa. Agora vamos para a resolução. Nós sabemos que a área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Nós temos as informações das diagonais, então é só substituir. 30 vezes 20 dividido por 2. Ao fazer a multiplicação, nós temos 600 por 2. E assim a área vai ser de 300 centímetros quadrados de papel necessário para o Vinícius fazer a sua pipa, beleza? Vamos para o próximo.
Um triângulo de área 40 centímetros quadrados possui altura medindo 10 centímetros. Qual é a medida de sua base? E aí, pessoal, nesse exercício não precisa calcular a área. Eu estou descobrindo qual é a base do triângulo. Mas a área foi dada, então o que nós vamos ter que usar aqui? A área de um triângulo, sim. Então, pausem o vídeo, tentem fazer, depois voltem aqui comigo. Então, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, porque ela é a metade da área de um retângulo. Fazendo isso, nós temos que observar quais informações que foram dadas. Nós temos a área e temos a altura, e falta encontrar a base. Então, nós temos que substituir nessa fórmula os dados do problema. Então, a área é de 40. No lugar de A é que nós vamos pôr 40. No lugar de B, a gente mantém B, porque nós vamos calcular ele. E no lugar de H, nós colocamos o 10, por isso ficou B vezes 10 dividido por 2. Resolvendo essa equação, esse 2 que está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, nós temos 80 igual a 10 vezes B. E assim, bem rapidinho, quanto que mede B, pessoal? 8 centímetros. Então, a base desse triângulo é 8 centímetros. Estão cansados aí, pessoal? O prof também está cansada de tanto falar, mas já está quase acabando, tá bom? Então, aqui nós vamos para o último problema para encerrar a nossa aula de hoje. Eu quero calcular a área dessa figura que está aí. Então, observem que é uma figura que não tem um formato aí conhecido. Quero que vocês tentem fazer. Então, pausem o vídeo nesse momento, peguem o lápis de vocês, o caderno, e resolvam. Pensem, vou dar até a dica para vocês. Decomponham essa figura em outras figuras que vocês saibam calcular a área. Essa é a dica, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, para nós podermos calcular a área dessa figura, como eu já falei, nós vamos decompor ela em figuras conhecidas. Então, observem aqui nessa figura, observem a setinha da prof. Se nós prolongarmos esse lado, nós vamos obter aqui embaixo um trapézio, correto? Prolongando aqui, nós temos um trapézio. Prolongando aqui, nós obtemos um triângulo e um retângulo. E é justamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular a área de 3 figuras. Um retângulo, um triângulo e um trapézio. Ao final, vamos somar tudo e obtemos a área, então, dessa figura, beleza? Então, isso se chama decomposição da figura. Então, vamos começar com a área do retângulo, pode ser? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vamos observar aqui o nosso retângulo. O nosso retângulo, ele possui base 24 e altura 12. Substituindo essas informações, 24 vezes 12. Essa multiplicação nós podemos fazer mentalmente, hein, pessoal? 24 vezes 10, 240. 24 vezes 2, 48. Então, a área é 288 metros quadrados. Fizemos a área do retângulo. Agora, nós vamos calcular a área do triângulo. Observem que o triângulo ele foi feito bem aqui onde a prof está passando a setinha. A base desse meu triângulo é quanto? 10. Quanto que mede a altura desse meu triângulo? Exatamente o mesmo valor aqui do meu retângulo. Então, 12. Ó. Observem que aqui ele pega a mesma altura. Então, substituindo, nós temos que a área desse triângulo vai ser 10 vezes 12 dividido por 2. 10 vezes 12 é 120. 120 dividido por 2, 60 metros quadrados. O que está faltando fazer ainda? A área do trapézio. Então, observem que a área do trapézio vai ser a área dessa figura aqui embaixo. E lembrando que a fórmula da área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, substituindo os valores, a base maior desse trapézio está marcada aqui, 16. A base menor é 6 e a altura é 8. Então, 16 mais 6 vezes 8 dividido por 2. Resolvendo o primeiro parêntese, nós obtemos 22 vezes 8 dividido por 2. 22 vezes 8 vai ser quanto? 176, que dividido por 2 é igual a 88 metros quadrados. Espero muito que todos vocês tenham chegado nessas áreas
quando eu pedir para pausar o vídeo e para fazer sozinho, tá, pessoal? Caso você tenha errado algum desses cálculos, pause novamente o vídeo e corrija os seus erros, tá bom, pessoal? E agora, já terminei o exercício? Não, porque eu quero saber a área de toda a figura. Então, a área de toda essa figura aqui vai ser o quê? A soma de todas essas áreas separadas. Então, assim, a área da figura vai ser 288 mais 88 mais 60. Aqui a prof ficou escondendo o 288, tá, pessoal? Mas ele tá ali. Então, somando esses três valores, nós obtemos 436 metros quadrados, pessoal. Então, essa é a solução do problema. Espero que vocês tenham conseguido fazer certinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que ficou uma aula extensa, com muitas fórmulas, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, assistam novamente a videoaula, entrem em contato com a prof lá no chat, tirem todas as suas dúvidas, não deixem dúvida acumular, pessoal. Isso não é bacana, beleza? Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.